Bem-vindo ao Levercast, o podcast oficial da Lever Contabilidade. No programa de hoje, nós vamos falar sobre benefícios que a automação pode trazer para o nosso dia a dia. E para falar desse tema, o meu convidado, que é formado em eletromecânica pela Fiat, técnico em eletromecânica industrial pela Faetec, técnico em automação industrial pelo Senai, quinto colocado nas Olimpíadas do Conhecimento do Senai em instrumentação e controle de processos, especialista em automação residencial com formação internacional e diversos outros cursos de aperfeiçoamento na área de automação e sonorização residencial. Ele também é CEO da Trends Automation, cofundador do escritório Smart, consultor de bem-estar, ajudante na Segredos do Paladar, pai da princesa Laurinha e esposo da rainha Poliana. Seja muito bem-vindo, meu amigo William Pinheiro. Fala, Rodrigão. Muito boa tarde, meu amigo. Obrigado pelo convite de estar aqui. Hoje a gente vai falar sobre a parte da automação, que é extremamente importante para a gente hoje, né? E muita gente acha que a automação é algo clichê, que é algo que é caro ainda, e a gente vai desvendar esse mistério aqui, dizendo que para todo mundo que é possível sim ter automação na casa, e você não precisa gastar milhões e nem ter uma mansão ou uma casa própria para poder ter automação na sua casa, ou até mesmo no seu escritório. Não, bem, esse é o nosso objetivo, né, da gente falar, trazer, porque a gente, eu acho que ainda existe esse sentimento, né, de que a tecnologia, porque eu acho que tem a ver com a tecnologia ser cara, né? Então a gente tem ainda muitas coisas que são importadas, que a gente conhece como valores de dólar. Então a gente tem muito esse sentimento do que a tecnologia é cara, então logo a automação também é cara. E eu acho que o nosso bate-papo vem porque a gente vai falar sobre os benefícios da automação, mas acho que um deles é a questão do tempo, né? E hoje, cada vez mais, a gente não tem tempo. Então, se a gente consegue automatizar e ganhar tempo, né? E eu acho que esse é o nosso foco aqui. E aí eu já queria... A gente já fez até a gente fez uma live, né? Tem lá no nosso Instagram, a gente fez um bate-papo legal sobre o teu ponto de empreendedor, né? A gente falou muito sobre isso, como foi essa sua jornada, né? Que você começou como MEI e aí você teve um crescimento dentro da sua empresa e hoje você já estava com uma empresa consolidada. Então a gente foi falando sobre esse seu trajeto, né? E aí, dentro das suas formações, você tem um lado, né, técnico na parte de eletromecânica e resolveu empreender. E aí eu queria... eu te conheci trabalhando, né, fazendo automação industrial, né? E aí eu queria entender, né, o que te levou, né, qual foi o ponto que te levou para essa automação, não aquela automação de máquina industrial, né, como eu te conheci, mas mais residencial, empresarial. O que fez você mudar essa chave aí dentro do seu ramo? Bom, isso aí começa antes de eu começar a empreender, antes, na verdade, de eu querer empreender. Porque, assim, voltando bastante na história, eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade, que meu pai havia sido demitido do trabalho dele. Ele trabalhava na época da Petroflex, e aí a Petroflex foi privatizada, e aí ele foi mandado embora. Então, ele e minha mãe começaram a fazer diversas coisas para poder começar a botar dinheiro para dentro de casa. Tinham 2 filhos pequenos, eu sou o mais novo. E aí, minha mãe começou a trabalhar com festas e ela não tinha com quem deixar, então eu ia junto com ela, tanto eu quanto meu irmão, a gente ia junto com ela para as festas. E eu comecei trabalhando assim, guiando o cabo para ela enquanto ela estava fazendo as filmagens. E eu vivi a minha adolescência toda nesse meio, vendo a minha mãe empreender, vendo meu pai se virar para poder conseguir pagar as contas, tendo uma época que ele tinha 2 empregos, e com um período, não sei se foi de 1 ano ou se foram de alguns meses, que eu não via nem meu pai em casa, porque quando ele saía eu estava dormindo, e quando ele chegava eu estava dormindo. Então
uma das coisas que me ajudou muito nessa questão do empreendedorismo foi ver esse ambiente dos meus pais. Que, cara, você precisa fazer o que precisa ser feito, não tem desculpa. Que meu pai chegava depois de 2 trabalhos, chegava cansado em casa, eu não via, mas eles me contam isso. Que para poder passar em um outro concurso, meu pai passava a noite estudando ainda. Então ele tinha que sair de 4 horas da manhã de casa, ele ia dormir às 3, chegava às 11 horas da noite, e ia estudando até às 3 da manhã, para poder sair às 4 de casa e voltar a trabalhar. Isso durante um tempo. E aí, minha mãe sempre falou, cara, ela trabalhava, empreendia, mas não tinha segurança, a tal segurança que foi falado no outro podcast, não tinha essa segurança. Então, hora dava para pagar as contas, hora não dava, e ficava nesse vai e vem. E aí minha mãe falava, meu filho, procura um emprego público, vai fazer concurso, vai fazer Petrobras, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E eu não queria. Na minha juventude eu não queria saber de nada. Eu queria saber era de brincar, de jogar bola, de andar de bicicleta, e isso. Até que em 2014, sempre com isso, quando eu tinha 14 anos, uma pessoa virou pra mim e falou assim, cara, tu não gosta de carro? Vê alguma coisa na área de carro. E aí falou, ó, tem a escola da Fiat, que fica lá no Caju. Eu fui nessa escola aí fazer a entrevista. Pô, esse maneiro. processo seletivo aí que... Eles faziam um processo seletivo com menores, né? Isso. Eu acho que tava bem no início do menor aprendiz, né? Uhum. E aí tinha lá no Caju, eu lembro que você passava, eu saltava, ia beirando ali o cemitério. Isso aí. E aí você ia lá dentro. Passava dentro da comunidade. Dentro da comunidade. E aí você fazia várias entrevistas, né, e tal, pra você se tornar mecânico. Na época, você fazia os testes para você estudar e se tornar mecânico da Fiat, né? Isso aí. Aí tinha eletromecânico, pintor e lanterneiro. Eram as 3 profissões. E aí, depois de estudar, você fazia um estágio na Fiat. Fazia a teoria lá e fazia o estágio dentro de uma das concessionárias da Fiat. Aí eu falei, pô, verdade, eu gosto de carro, gosto disso, vou lá fazer. E aí eu fiz, e ali foi quando começou a saltar em mim um pouco da veia empreendedor, que eles, os professores, trouxeram isso. De cara, você precisa melhorar, você precisa mudar a tua vida. Levantou cedo da cama? Arruma a tua cama. Eu não fazia isso. Minha mãe sempre brigou comigo para fazer isso, mas eu nunca fazia. E quando eu entrei nesse curso, eu comecei a mudar esse meio. Comecei a ler jornal, comecei a arrumar minha cama, comecei a arrumar o meu quarto. E aí eu fui me modificando, fui me moldando para aquela estrutura ali. E antes, como eu era um aluno mediano na escola, eu passei a melhorar nos estudos também. Porque eu comecei a entender um propósito. Entendi. Cara, eu gostava daquilo ali, então eu vou estudar isso. E isso me ajudou a estudar em outras coisas também, na escola tradicional. Aí beleza. Dali eu comecei a mudar e comecei a enxergar as coisas de uma forma mais diferente. Eu tinha acabado de repetir na escola. Eu repeti a 7ª série. E aí foi justamente nesse ano, pós-repetição, que a chave mudou por causa de uma coisa que eu gostava. Mas que quando eu realmente comecei a trabalhar, que eu estagiei na Eurobarra, aqui na Barra. Fiquei 1 ano. E aí eu ia assinar o contrato lá com eles. Só que o meu nome veio errado. Porque o meu nome é fácil de escrever. Tem W, 2 L's, Y e M, pô. É o William, normal. E aí o nome veio errado e eu não pude assinar o contrato. E naquela época eu tava assim, cara, eu vou assinar um contrato com ele, vai ficar 1 ano, mas qual é o meu plano de carreira aqui? Hoje eu sou eletromecânico, trabalho aqui na parte elétrica, trabalho também na parte de alinhamento dos carros, mas qual o próximo passo? Eu vou virar o chefe de oficina? As pessoas que saem daqui, elas viram chefe de oficina? Não, só tem um chefe de oficina. Então qual a maior probabilidade que eu tenho? É de virar o atendente. Quanto que ganha um atendente? O que ele faz? Chega o cliente estressado lá para poder atender ele e ele tem que se virar para poder fazer as coisas. Eu falei, não quero isso para minha vida. Não é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. E aí eu estava muito, não deprimido, mas estava triste com aquilo, com aquela realidade. E aí eu virei com meu pai e falei assim, pai, não estou satisfeito. Não é isso que eu quero pra minha vida. Não quero passar a minha vida inteira embaixo de um carro trocando óleo.
com as minhas unhas todas pretas. Não quero. Aí ele, o que você quer? O que você gosta de fazer? Eu falei, eu gosto de fazer as coisas se mexerem. Gosto de fazer robô. Aí ele, então procura alguma coisa dessa área. Já pesquisou alguma coisa sobre a parte da automação? Aí nessa época meu pai já tinha passado no concurso da Petrobras. Meu pai é operador da Petrobras hoje, da Transpetro. Aí ele, é um mercado que está muito em alta e eu acho que tem a ver com o que você quer. E nessa época eu já estava vendo a questão da faculdade. E aí eu comecei a pesquisar a ementa do curso de mecatrônica. E aí eu percebi que 70% daquilo ali eu gostava e 30% eu não gostava. 30%, os 70% que eu gostei era justamente falando sobre automação. Aí eu falei, é isso que eu quero fazer. E aí eu comecei a procurar aonde que eu poderia me especializar nessa área. E aí eu fui para o Senai. Aí conheci o Senai de Caxias. Estudei, consegui passar. No mesmo período que eu passei para o Senai, eu já estava fazendo a FATEC. Estava no meu primeiro ano de curso técnico na FATEC à noite, de eletromecânica industrial. Então, de manhã eu fazia o estágio na Fiat e à noite fazia a FATEC. Aí no ano seguinte, no meu segundo ano do ensino médio, eu estava fazendo o Senai à tarde e à noite a FATEC. Lá no Senai, eu vi uma febre, um negócio de Olimpíada do Conhecimento. Falei, que raio de Olimpíada é esse? E aí o meu professor falou, ó, alguns alunos se destacam e esses alunos a gente chama para participar da Olimpíada do Conhecimento, que é uma Olimpíada que acontece com todos os Senais do Brasil. E aí a gente dá treinamento, dá especialização e tudo e vai fazendo o concurso. E vai passando. Mas não está no período de vocês se inscreverem ainda. No próximo ano, vocês podem se inscrever, se tiver na idade, se tiver ainda na modalidade do curso. Ah, tá bom. Falei, eu vou virar aluno, vou virar esse tal de aluno olímpico. É isso e acabou. E na escola eu sentava atrás. Eu era o último, sempre da fileira. Sempre fui da turma da bagunça. No Senai eu sentava na frente. E aí, por consequência, de pegar aquele hábito lá da Recofiat, até na FATEC eu passava a sentar na frente também. Tudo bem que na FATEC também não tinha tinha muitas cadeiras vagas, tinha muita gente. A turma era de 18 pessoas, mas só 5 realmente frequentavam as aulas. Uhum. Então a nossa turma era muito enxuta do eletromecânico noturno. E aí, em 2010, foi mais ou menos 2010, a gente começou o processo seletivo para a Olimpíada do Conhecimento. E como existiam 3 turmas de automação no Senai de Caxias, então teve um processo seletivo interno ali. A gente fez uma prova teórica, e aí nessa prova teórica eu fiquei em primeiro colocado, de 30 pessoas. Aí foram 5 pessoas para poder fazer a prova prática e teórica também, mais uma mais específica. E aí dessa segunda etapa, que seria a etapa escolar, que eles chamam, eu fiquei em primeiro colocado. Depois a gente parte para a etapa estadual, onde pega todos os senais daqui do estado. E aí, nessa etapa estadual, eu dei alguns vacilos na prova e fiquei em terceiro colocado. Só que aí foram os 3 primeiros colocados para poder treinar, para ver quem iria decidir para a etapa nacional. Porque como ia ser só um ano e meio depois, então eles falaram, ainda não sabia se a prova ia ser em dupla ou se ia ser uma pessoa só. Então eles pegaram os 3 para poder ver o que ia dar. E durante esse 1 ano e meio, a gente foi treinado exaustivamente. A gente chegava no Senai 8 horas da manhã, saía de lá às 5 horas da tarde, e depois eu ia para... E a Fiat, como é que ficou nesse... Então, justamente quando eles erraram o contrato, eu não assinei. Entendi. Aí eu fiz a prova pro Senai e passei pro Senai, então saí da Fiat. Falei com o pessoal lá, eles tentaram ainda ver o que dava para fazer, mas eu falei, não é o que eu quero pra minha vida, agradeço pela oportunidade de estar aqui, aprendi muita coisa aqui, mas não é o que eu quero seguir. Quero realmente para a área de automação. Então, beleza. E só um parênteses, isso foi uma coisa que eu não sei o que eu aprendi, se eu aprendi com meus pais, vendo deles, mas de sempre sair de um lugar e deixar as portas abertas. Então, hoje, se eu for lá na Fiat, tem muito tempo que eu não vou, mas se eu for lá, talvez, se o gerente for o mesmo ainda, talvez ele me reconheça ainda. Depois de muito tempo. Eu acho isso muito importante, porque
E até quem trabalha, assim, eu vejo muito isso, assim, às vezes as pessoas não sabem realmente fechar a porta. Às vezes elas têm uma oportunidade de conseguir alguma coisa, conseguiu, né, de verdade, alguma coisa que para elas naquele momento é mais importante, mas elas acham que não vão mais precisar e vão embora, assim, sem realmente fechar a porta, de verdade fecham a porta, né? Não deixam a porta aberta, quebram a porta. Mas eu acho que isso, eu acho que tem a ver muito com a criação, né, da gente, que os nossos pais ensinam, de você saber chegar, saber sair, e isso de verdade faz com que, porque, por exemplo, você pode né, de repente passar lá na Fiat, hoje você não vai trabalhar mais lá, mas de repente o gerente pode falar assim, caramba, tu foi muito profissional aqui e, pô, lá em casa eu tô precisando fazer um serviço. Então, aquele fato que você lá atrás, né, com muito tempo, você deixou a porta aberta, isso também te abre outras opções, né? Sim, exatamente. A gente nunca sabe de amanhã. E a gente não sabe quantas portas podem ser abertas também através daquela pessoa. Exatamente. É um network. E isso eu fui aprendendo ao longo da vida. Não sei quando começou, mas de alguma forma eu fui aprendendo. E aí, no Senai, a gente ficou ali 1 ano e meio fazendo treinamento. E uma dica que eu posso dar é assim, cara, na nossa vida acontecem barreiras, Rodrigo. Mas não importa a barreira que vem. O que importa é onde você quer chegar. O meu objetivo era virar aluno olímpico do Senai e ser o representante do Rio de Janeiro na Olimpíada do Conhecimento na etapa nacional. Só que na estadual eu fiquei em 3º lugar. Eu poderia ter saído, poderia não estar ali. Então eu dei 200% do que eu podia durante o treinamento. E aí durante esse 1 ano de treinamento, no 1 ano e meio, a gente fez 4 provas. E nessas 4 provas eu fiquei 20% à frente do segundo colocado. Em todas elas. Fui para a etapa nacional. E aí lá na nacional eu fiquei em 5º colocado. Então assim, não importa o que vem na sua frente. O que importa é qual é o seu objetivo. Porque os obstáculos vão acontecer. Os imprevistos acontecem o tempo todo. Mas aonde você quer chegar? Quando você está empreendendo tem muito isso, né? Você vai ver vários obstáculos, né? Você tem uma meta para você seguir e até você chegar lá naquela meta, vai vir muitas coisas que vão te desanimar, né? Para você falar assim, caramba, realmente, quando eu comecei lá atrás, né, o escritório de contabilidade, em março a gente fez 10 anos. Quantas vezes eu falava assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Trabalhar de carteira assinada é muito melhor, você tem férias, você consegue... acabou o dia ali, você vai embora. Eu lembro que eu era estagiário e eu estagiava eram 3 Rodrigos, né, no estágio, e aí a gente chamava por sobrenome, então eu estagiava com Nascimento, e eu falava assim, eu tinha lá minha tarefa, e eu terminava a minha tarefa e eu ia embora. E aí eu falava assim, Nascimento, não existe nada, absolutamente nada que não dá pra fazer amanhã. Isso estagiário. E aí ele falava assim, não, o Silva faz o trabalho dele e vai embora, não tem... Cara, só que quando tu empreende não tem isso. Quando tu empreende não tem deu 6 horas, você vai embora e acabou, e ou você vai estender o seu horário, porque você tem uma responsabilidade. Eu acho que o empreendedorismo traz esse senso de responsabilidade, né? Você, cara, eu tenho que entregar, é a minha palavra, é o meu trabalho, eu tenho que... pode falar qualquer coisa, só não pode falar que eu não fui profissional. Então, assim, eu tenho que entregar. Então, não dá pra assim, pô, amanhã eu... Não. Então, assim, é muito diferente isso, né? Então, no empreendedorismo, você tem vários obstáculos e você fica, às vezes, pensando assim, cara, carteira assinada, às vezes, é melhor e tal. Isso depois passa, mas acho que quando você tá começando, você tem muito disso, né? Exatamente. E eu acho que, até mesmo por isso que eu sou muito adepto
a questão da bonificação. Bonificação por trabalho. Acho essencial a CLT, mas eu não sou muito fã da CLT. Eu prefiro realmente remuneração por produtividade. E eu sempre gostei disso. Quando eu era pequeno, que eu queria comprar pipa, eu gastava muito dinheiro em pipa. Mas meus pais não tinham dinheiro para poder ficar me dando. E minha mãe me ensinou a ganhar o meu dinheiro. Então, antes mesmo de eu ter os 8 anos que eu começar a trabalhar com ela, que eu trabalhava com ela, para poder ter dinheiro para ganhar, para soltar pipa. Ela pagava lá R$10 por noite, que eu passava, e eu ia comprar pipa. Ah, acabou o dinheiro, não tem mais. A minha casa estava em obra. Tem areia lá fora. Enche o carrinho de areia e bota para dentro. Cada carrinho que você botar para dentro é 25 centavos. 25 centavos eu conseguia comprar uma pipa. Botava 10 para dentro, pronto, 10 pipas, acabou. Então foi muito assim a questão da juventude. E para poder fechar com a pergunta, eu comecei a trabalhar. Depois que eu saí do Senai, eu fui para uma empresa de automação. E lá eu entrei como técnico júnior, era uma representante da Siemens. Não era a Siemens, era uma empresa integradora da Siemens. E lá eu era responsável por 5 projetos, 3 internacionais e 2 nacionais. E estava viajando constantemente, só que o meu salário era de R$1.200. Eu chegava no trabalho, era para pegar às 8, só que eu tinha um certo problema com o horário e acabava chegando 8h30, 8h20, nunca chegava no horário. Só que o horário de sair era 6 horas. E eu também nunca saía às 6 horas. Saía às 6h30, 7 horas. Então eu sempre tinha hora extra para poder fazer. A ponto de ter uma época, eu estava fazendo quase 1 ano na empresa, teve uma época da minha supervisora falar assim: William, você vai tirar 3 dias em casa e o restante a gente vai te pagar. Porque se eles fossem me dar todas as horas extras que eu fiz, eu ia ficar 1 mês em casa, de folga. Uhum. E aí eu conversando com o dono da empresa, falava, eu preciso de um aumento. Eu já trabalho muito tempo aqui e tal, já faço bastante horas extras, e eu tenho o ganho das horas extras, mas, cara, meu salário não passava de R$1.500 com todas as horas extras que eu cumpria. Preciso de um aumento. Você consegue me promover? Aí não, você está trabalhando bem e tal, seu aumento vai vir, sua promoção vai vir, que seria técnico sênior. Pleno, sei lá, nem sei mais qual é. E aí nada de vir, até que tinha uma estagiária que era muito boa, e é muito boa no que ela faz. Hoje, se eu não me engano, essa estagiária, ela é diretora da empresa, só que ela ainda não estava formada como técnica. E aí ela foi promovida para técnica, ainda sem estar formada, e realmente ela merecia aquilo. Só que eu falei assim, cara, ele falou que não podia me promover, mas por que ele promoveu a estagiária técnica e não pôde me promover também? Aí isso me fez questionar. Será que realmente eu estou no lugar certo? Eu faço o que eu amo. Eu amo fazer isso aqui. Mas será que eu estou no lugar certo? E aí um amigo meu tinha falado que estava com vaga aberta na empresa dele, para trabalhar junto com ele. Aí eu perguntei, cara, por curiosidade, qual o salário aí que você está pagando? Porque na época do CLT a gente vai vendo pelo salário, né? A gente vai analisando o salário. Exatamente. Salário e benefícios, né? Eu ganhava R$1.200 como técnico júnior, responsável por 5 projetos. E aí o rapaz falou assim, cara, aqui a gente paga R$3.000. R$3.000? É. E tu vai ser o responsável aqui pela área de projetos, porque é uma área que a gente quer começar a trabalhar aqui nessa área. Aí eu tô indo para aí agora. Um detalhe que nessa empresa que eu trabalhava na Siemens, na representante da Siemens, o consultor de marketing, ele estava tentando de várias formas convencer o dono da empresa a entrar também na área da automação residencial, que na época estava começando com a parte de segurança eletrônica, que muita gente confunde automação residencial com segurança eletrônica. Ele falava, cara, tem muita gente ganhando dinheiro aqui fazendo a parte de CFTV, os caras abriram a empresa agora e estão faturando 1 milhão por ano. E vocês, pelo projeto que vocês fazem aqui, vocês fazem isso com o pé nas costas. Então, assim, abre uma nova frente de trabalho para ganhar mais renda dentro da empresa. E aí o dono da empresa falou, não quero. E eu falei, cara, CFTV e tal, dá para fazer isso aí, a gente assiste uns vídeos, aprende como é que faz, porque não é difícil e dá para fazer.
Só que não é minha área é industrial e tal. Não quero essa área. Na verdade, nem pensava em não querer, simplesmente não tinha essa visão. Aí eu mudei de empresa, fiquei 1 ano nessa outra empresa, que foi justamente o período do Lava Jato, 2014. Até que em outubro de 2014, eu falei, cara, eu não tô satisfeito com o que eu tô fazendo aqui, tô ganhando bem, mas não é o que eu quero pra minha vida. Porque, como estourou o Lava Jato, todas as empresas fecharam, então não tinha projeto pra tocar. E eu tava atrás de uma mesa, esperando um telefone tocar para poder dar assistência técnica de configurar ali um controlador, fazer coisa simples. E não tinha mais o que fazer, eu não conseguia agregar mais naquela empresa. E aí eu estava insatisfeito profissionalmente. Financeiramente eu estava feliz, mas profissionalmente eu estava infeliz. E eu posso agregar muito mais. E aí o que eu vou fazer? Aí eu fui e falei, cara, aonde que eu posso trabalhar? Eu lembro do meu amigo, Nuno Mariano. Obrigado, Nuno. Falando, ataca na área de automação residencial, porque esse mercado vai explodir nos próximos anos. E ele falando sobre a parte CFTV. Eu não sabia fazer CFTV. Entrei no YouTube, comecei a assistir vídeo de como fazer CFTV. Aí, o estopim para eu poder abrir a minha empresa, abrir o meu MEI, foi que uma empresa de CFTV foi na casa dos meus pais para poder instalar 8 câmeras. E eles cobraram R$8.000. Falei, como assim? R$8.000 para instalar? Minha mãe não tinha aquele dinheiro todo, instalou metade das câmeras, gastou R$4.000 para instalar 4 câmeras e o cara deixou uma lambança lá. Instalou as 4 câmeras, estava funcionando, só que fio aparente, um monte de fio enrolado assim na sala, aquele ninho de rato. Falei, cara, eu posso fazer muito melhor do que isso daqui. Com coisas simples, acabamento, pensar no cliente, fazer para o cliente como se fosse para minha casa. E aí eu vi aquele negócio, aquele todo emaranhado ali, eu falei, não, se eles estão fazendo, se eles estão ganhando dinheiro desse jeito, eu também posso ganhar. E aí eu decidi, eu fui conversar com meu pai, eu falei, pai, eu quero abrir minha empresa. Meu pai sempre fomentou para mim, tanto meu pai quanto minha mãe. Só que a minha mãe sempre falou assim, procura um emprego público, vai fazer um concurso. E o meu pai sempre falou, é isso que você quer? Tô contigo, vamos embora. Posso não saber, mas talvez eu conheça alguém que possa te ajudar. E aí beleza, vamos lá então, como é que eu faço? Tem que abrir um MEI. Aí eu fui lá abrir um MEI, sem saber nada, procurando na internet como é que abria. Abri, botei a empresa para funcionar e comecei a procurar parcerias para fornecedores para poder oferecer o serviço de automação, porque eu não queria ser uma empresa de CFTV, queria ser uma empresa de automação que também fazia CFTV. E aí eu achei um tal de KNX, que era, no período, era o nível de automação mais atualizado do mundo, e o que mais me chamou a atenção foi que ela era a prova do futuro. No vídeo que eu vi ele falou assim, a automação é a prova do futuro. Eu falei, é isso que eu quero. Porque qual era o grande gargalo da tecnologia em 2014? É que as pessoas falavam que compravam um telefone hoje, ano que vem não prestava mais. Compravam um computador hoje, ano que vem já não prestava mais, porque a tecnologia mudou. E mudava muito rápido, né? Muito rápido nessa época. Muito rápido. E aí quando ele falou isso, a automação é a prova do futuro, eu falei, cara, é isso. É isso que eu vou oferecer pro meu cliente. Porque eu não quero que o meu cliente entre na casa, ele gaste rios de dinheiro fazendo automação, que na época a automação era assim, muito cara, era só para um público classe A. E aí, daqui a um ano, mudou a tecnologia. Eu não consigo mais te dar suporte nessa tecnologia. Você tem que gastar mais 2x para poder ter a sua automação de novo funcionando. Aí eu entrei em contato com essa empresa que fazia a formação, que era uma formação europeia. É muito utilizado na Europa esse KNX. E estava entrando no Brasil recentemente. E aí eu fiz a parceria com eles. Fui para Goiânia. Antes de ir para Goiânia, quando eu estava vendo para poder fazer essa formação, eu ia fazer nas minhas férias em janeiro. E aí em novembro, o meu chefe entrou na porta, ele passava por mim, foi pro escritório dele, sentou, levantou e voltou para a porta. Falou assim, William, a questão dos projetos está fraca,
E aí vou te colocar de aviso, tá? Falei, tá bom, tudo bem. Falei, beleza, vou ganhar minha rescisão e vou investir. E vou investir na minha empresa, maravilha. Vou conseguir agora ter 100% do meu tempo para dedicar à minha empresa, que antes estava sendo dedicado só na parte da noite. Quer dizer, parte do horário da noite porque eu fazia faculdade, estava fazendo faculdade de automação na época. E aí, Aí eu saí da empresa em janeiro, já tinha acabado, dezembro na verdade, fechou o contrato, acabou, beleza. Aí vou eu pegar a minha rescisão, em janeiro, né, que tinham aberto. Vou dar o contrato a rescisão não, desculpa, ao auxílio-desemprego. Eu falei, enquanto tem uns 6 meses, 3 ou 6 meses de pagamento, que aí eu vou conseguindo me manter e o dinheiro que eu recebi da rescisão, eu vou lá e vou investindo na empresa, né? Aí cheguei lá para poder pegar o auxílio. Não, você não tem direito não. Como assim não tem direito? Eu fui demitido. É a primeira vez que eu fui demitido na minha vida. Aí não, mas você não tem direito, porque fala aqui que você recebe você tem uma outra fonte. Que fonte que eu tenho? Você tem MEI aberto? Tenho. Então, é por isso. Falei, Jesus, e agora? Porque o dinheiro que eu recebi da rescisão... Era a viagem, né? Eu investi na viagem e na formação, que foi na época R$10.000. Eu falei, e agora? O que eu faço? Vamos lá. Primeiro obstáculo do empreendedorismo. Vamos continuar, vamos pra cima. E aí eu fiquei 1 ano ali lutando para poder conseguir algum cliente. E não vinha cliente, porque naquela época a automação era muito caro. Para você poder automatizar uma sala com 4 pontos de iluminação, tu gastava pelo menos R$30.000. Caramba. Aí eu falava, cara, tem que ir para outro tipo de cliente. Tem que ir pro cliente tipo, como é que eu faço para chegar nesse cliente? Porque eu não vivo nesse cliente. Eu não vivo nesse meio, não vivia nesse meio. Como é que eu faço? Eu preciso entrar. Onde que tem? Na Barra. No Recreio. Onde é que eles moram? Quais condomínios? Tem os condomínios aqui e tal, beleza. O que eu posso fazer? Posso fazer uns folhetos. Fiz uns folhetos. Pai, tu me empresta teu carro? Empresta, meu filho. Pra quê? Vou panfletar. Não podia panfletar no sinal. Vou panfletar no sinal pra você. Primeiro que aqui dificilmente as pessoas abrem um vidro pra poder pegar um panfleto. Segundo que as pessoas não leem um panfleto. Terceiro que eu, o dono da empresa, vou estar ali panfletando no sinal e depois vou estar lá na casa do cara fazendo. Não tem problema nenhum nisso. Eu faço isso, já fiz muito isso e se precisar eu faço. Só que a questão é, o cara ele não vai me comprar. Não compra mesmo. Quando ele vê que sou eu ali, que tava lá vendendo o negócio pra ele, ele fala assim, eu não vou pagar 30 mil pra esse cara, porque quando eu pagar 30 mil pra esse cara, ele vai fugir com o meu dinheiro. Inconscientemente, mesmo que ele não queira, inconscientemente ele vai pensar nisso. O que eu posso fazer? Pai, me empresta teu carro? Me empresta. O que tu vai fazer? Vou entrar nos condomínios. Como tu vai entrar nos condomínios? Vou dar meu jeito. Vou falar que eu quero comprar casa. E assim eu fui. Peguei o carro, entrava. Fala, amigo. Aí falava com o porteiro, né? Tem casa pra alugar aí? Sabe me dizer se tem alguma casa pra alugar no condomínio? Pô, tem sim. Posso dar uma olhada? Porque eu tô sem contato nenhum de corretor aqui. Queria dar uma olhada pra pegar os telefones dos corretores. Aí ele, pode sim, beleza. Só não pode incomodar os moradores, tá? Nem tirar foto aqui dentro do condomínio. Tudo bem. Aí eu ia lá, passava, via as casas que estavam em obra, parava o carro, entrava na obra, falava assim, opa, tudo bem? Quem é o responsável aqui pela obra? Fulano de tal. Oi, tudo bem, meu amigo? Eu sou o William Pinheiro, sou CEO aqui da Trends Automation e a gente está desenvolvendo um projeto aqui para poder automatizar a casa das pessoas com uma automação que é inovadora, aqui é uma automação à prova do futuro, e eu queria apresentar meu projeto para o dono da casa. Eu consigo entrar em contato com ele ou com o responsável daqui para que ele possa passar o meu contato? É fulano de tal. Tá, então ele não está aqui no momento, toma aqui o meu panfleto, pede para ele entrar em contato comigo. E assim eu fui, entrando em cada condomínio. Alguns não podiam, outros podiam, e assim eu ia fazendo. E aí, em uma dessas coisas, eu consegui, não lembro como, o contato de uma construtora. Eu mandei um e-mail para a construtora, elas estavam fazendo um lançamento em Nova Iguaçu. Eu mandei um e-mail para eles falando que eu conseguia fazer a parte de automação do novo empreendimento deles e que seria algo revolucionário.
porque na Baixada Fluminense não tinha, e em meio à crise que ninguém estava comprando, seria um diferencial. E o dono da construtora estava procurando justamente algo desse tipo. Aí ele entrou em contato comigo, a gente trocou uns e-mails, e eu fui lá e apresentei para ele. E lá eu abri o jogo. Ele, me mostra o portfólio. Eu falei, não tem portfólio. O que eu posso te mostrar é esse slide aqui, esse PowerPoint, que são de projetos dos meus fornecedores lá em Portugal. E eles estão comigo para poder dar todo o apoio. Eu trabalho sozinho, sou microempreendedor e estou começando aqui, você vai ser o meu primeiro projeto aqui. Aí ele, tu tem coragem, garoto. Aí chamou a equipe dele lá, falou, ó, tá vendo aqui? Esse rapaz aqui, ele trabalha sozinho, não tem condições de investir, mas está na luta. O que importa é a forma a atitude que tem. Então a gente vai fazer a automação com ele. Aí todo mundo ficou olhando assim, tipo, como assim? Ele não tem estrutura para poder fazer, ele não tem como investir no decorado. Porque uma das coisas que ele falou é, a gente não bota R$1 no decorado. Tudo quem faz são os parceiros. Então você tem que investir os equipamentos. Você tem para investir? Tem. Não tinha nada. Não tinha nem os equipamentos. O que você precisa? O que você quer fazer? Ah, a planta é essa daqui. Isso aqui dá pra gente fazer a automação de toda a iluminação, controla o ar-condicionado, controla a porta também, controla as cortinas, as persianas, dá pra fazer tudo isso. Tá, aqui a gente, como o decorado ele era pequeno, então a gente queria fazer um projeto ampliado, que desse para poder ver a TV da sala, sentada no sofá, e quem estivesse na cozinha também. Então a gente queria fazer a projeção num vidro, dá pra fazer? Não sei, vou pesquisar. Fui lá, pesquisei, ó, dá pra gente colocar essa película aqui no vidro, joga o projetor, e aí quem tá de cada lado consegue ver. Quem tá na cozinha vai ver a imagem ao contrário, mas não tem problema nenhum. Ele, beleza. Dei meu jeito pra fazer. Aí eu entrei, arrumei o problema. Entrei em contato com o meu fornecedor, olha só, consegui aqui um cliente. Só que eu preciso agora montar um showroom, e esse showroom vai ser dentro do decorado deles. Preciso desses equipamentos aqui. Aí eles, olha, eu tô atualizando aqui a nossa prancheta de tudo, né? Que lá a gente fazia aula prática, e aí tinha a maleta com os equipamentos. Você pode utilizar esses equipamentos aqui. Tá bom, quanto que você me vende? R$20.000. R$20.000, tá bom. O que eu preciso fazer? Para arrumar R$20.000. Dinheiro no banco não conseguia pegar. Aí eu fui, falei com meu pai também não tinha dinheiro para me emprestar. Ele falou, mas eu acho que teu irmão tem. Aí meu irmão tava juntando dinheiro para poder comprar a casa dele. Aí falou, não, tudo bem, eu tenho, posso emprestar sim. Aí ele foi e me emprestou. Aí eu botei lá, comprei os equipamentos, montei o showroom decorado todo, e eu ficava desde a época da obra para poder acompanhar como que era o processo dentro da obra, para entender qual era a dinâmica, e eu fazia o projeto no meu computador sentado no tijolo, e ali, fazendo o projeto e conversando com os pedreiros, para eu poder entender como é que era a dinâmica de uma obra de uma construtora. E assim foi feito, a gente fez a automação, o showroom foi todo sucesso, eles venderam 85% dos apartamentos em outubro de 2014, no auge do Lava Jato, onde ninguém comprava nada. O mercado imobiliário estava parado nessa época. E eles conseguiram vender 85% dos imóveis por causa da automação. E aí, venderam os apartamentos, beleza, vamos para a próxima etapa, que agora é definir realmente e ter o contato dos clientes para poder oferecer para os clientes o que eles vão querer na casa deles. E aí, passa uma reunião com a construtora, passa outra reunião, e cada reunião que passava, o dono da empresa não estava ali. Quem estava ali eram os funcionários. E os funcionários foram querendo cada vez mais boicotar a automação. Eles não conseguiam entender e eu não conseguia explicar para eles o que era, como que funcionava. Eles não conseguiam entender que com o interruptor aqui na parede, eu conseguia desligar a lâmpada que está lá do outro lado, sem que tivesse um fio de lá ligado aqui. Entendi. E eu não conseguia passar isso para eles, eu não tinha essa oratória. E eu tentava explicar e não conseguia. E aí o engenheiro civil deles lá falou, cara, assim,
me passa um projeto, me passa isso, me passa aquilo. Falei, tá, mas me passa a lista dos clientes para que eu possa falar com eles e ver o que eles vão querer de automação. E eu vou poder entrar na obra para poder fazer? Não. Você só vai entrar depois que as chaves forem entregues. Falei, como assim? Depois que o cliente já está com a casa pronta, assim, pronta entre aspas, para poder fazer alguma reforma, eu vou ter que entrar lá para poder quebrar a parede, porque a automação na época era cabeada, não tinha automação sem fio. Até tinha, mas não funcionava. Aí sim, você vai ter que fazer isso. Tá bom, mas pelo menos vocês vão deixar os conduítes passados. Tá muito caro, não chegava a R$500 por apartamento. Que o que eu pedi para eles para colocarem foi um quadro de automação, que era um quadro de disjuntor, um pouquinho maior, além do quadro de disjuntor que eles tinham, um quadro separado para automação. E mais alguns conduítes para poder ligar. Tipo, se antes o conduíte ia da lâmpada para o quadro de disjuntor, agora ele ia passar para o quadro de automação. E o quadro de automação ia ligar com o quadro de disjuntor. Era simples assim. Não ia gastar muito mais coisa. O que eles iam realmente gastar a mais que não tinha era para automatizar a cortina. Que aí eu ia precisar de um conduíte. Para ligar lá na cortina. Exatamente, para ligar lá. E eu não ia passar fio, não ia passar nada. Quem ia passar o fio era eu, quando eu fechasse com o cliente. Só que eles falaram, não, tá muito caro e a gente precisa reduzir custo. Então vamos diminuir o nível de automação. Aí foram diminuindo o nível de automação a um ponto que eles chegaram assim, olha só, tá inviável esse projeto, a gente vai mandar um e-mail para os clientes que compraram para saber se eles querem ter automação. E aí os que falarem que sim, a gente vai deixar a previsão de automação, as tubulações. Os que falaram que não vão ter. Falei, mas vocês venderam para os clientes que teria automação, que teria previsão de automação. Aí não, mas não tem nem escrito em nenhum folheto. Caramba. Eu falei, mas os vendedores falavam isso. Mas o vendedor fala o que quer. Aí eu falei, não, então, obrigado pela oportunidade, mas para mim não dá. Desse jeito para mim não dá. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, mas tô fora. Desse jeito. Você até falou que nesse período aí, o investimento era muito alto para a gente fazer uma automação, né? Hoje, para a gente fazer uma automação dentro de uma empresa, é muito caro dentro de uma casa? Como é que tá hoje os preços com esse avanço da tecnologia, né? Hoje, uma casa aí vamos botar, uma casa de 50 metros quadrados, 45 metros quadrados, apartamentos que vendem, normalmente da Minha Casa Minha Vida, que tem ali 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, com 10 mil você já consegue automatizar a casa toda, com iluminação, ar-condicionado, televisão, só não consegue botar cortina e persiana, que realmente essa parte é mais cara. Mas com 10 mil dá para fazer sobrando, assim. Dá pra pagar uma terceirizada. Existe uma pessoa assim que não tem muito conhecimento, né? Como é que ela consegue escolher bons produtos assim a preços acessíveis? Como é que a gente tem acesso a isso? Então, a gente faz conteúdos diariamente no nosso Instagram e também no YouTube para poder ensinar as pessoas. Mas ela olhando no YouTube, ela já consegue identificar que hoje tem muitas pessoas fazendo esse tipo de conteúdo, ensinando as pessoas ali a como utilizar, escolher o produto certo e como automatizar a casa dela, ela mesma fazer isso. Então, basicamente, existem 2 principais níveis de tecnologias de automação que qualquer pessoa pode utilizar. A automação Wi-Fi, que é mais barata, e a automação Zigbee. É um pouco mais cara, mas ela compensa o investimento que você tem que ter com a automação Wi-Fi. Por quê? A automação Wi-Fi, cada equipamento ele se conecta ao seu roteador através da rede Wi-Fi. E aí, conforme você vai colocando muitos equipamentos, o seu roteador ele não aguenta, porque esse roteador que o provedor coloca, a Oi, a TIM, claro, enfim, a empresa que você contratou a internet, ela bota um roteador lá e esse roteador ele suporta no máximo 15 equipamentos conectados ao mesmo tempo. Se você colocar 16, você começa a ter perda de velocidade na conexão e aí você não sabe por que você contratou um pacote de 400 megas e a internet está baixa.
É porque tem muitos equipamentos conectados ao mesmo tempo. E aí ele começa a desconectar alguém para poder conectar essa pessoa que está, esse novo equipamento que está tentando se conectar. Então fica nisso, nessa oscilação. E aí você liga para a operadora e fala para a operadora, minha internet está lenta. Aí eles vão lá e te vendem um pacote de 500 mega. Só que não vai resolver, porque o problema não é a velocidade da conexão, é o equipamento que não suporta falar com todos os dispositivos. Entendi. Sabe aquela pessoa que a gente vai conversando e ela fica assim, perdida, não sabe para quem olha? Então é exatamente isso. Então você precisa fazer uma infraestrutura de rede na sua casa para ter uma automação Wi-Fi. E aí esse investimento acaba sendo um pouco mais caro. Por isso compensa mais você fazer o Zigbee. Por quê? O Zigbee você já coloca um gateway ou um hub, é o mesmo aparelho, só que chamados diferentes. Que ele vai fazer essa função. Ele se conecta ao seu roteador via cabo ou via Wi-Fi, mas o ideal é que a pessoa utilize o via cabo, e ele cria uma nova rede chamada Zigbee, que é uma rede sem fio específica para automação. E aí todos os equipamentos que você for colocar na sua casa, eles vão utilizar essa tecnologia Zigbee. Então você não utiliza a sua rede Wi-Fi. Você só vai ter um equipamento conectado à sua rede, Entendi. que é esse hub. Entendi. E você fundou, né, cofundador do escritório Smart. O que seria o escritório Smart? O escritório Smart é um escritório totalmente inteligente, que ele foi montado especificamente para coaches e psicólogos. Porque a gente entendeu a necessidade desse público que um dia eles atendem em um bairro, no outro dia eles atendem em outro bairro. Aqueles profissionais que eles não têm o próprio consultório. Então eles sublocam de outras pessoas e fica ali. E não tem a personalidade dele. Então o que a gente fez? Vamos montar um cowork específico para esse público, onde eles possam alugar e ter aquele dia é totalmente deles. Então quando ele chega no nosso cowork, ele já abre a porta, que abre com senha ou com a biometria exclusiva dele. Assim que ele abre a porta, o assistente de voz já dá as boas-vindas e já cria uma cena exclusiva para ele. Então já fala aí, olá, bem-vindo fulano, bem-vindo Rodrigo, ao nosso escritório Smart. E aí, o que você gosta de fazer quando chega no seu escritório, Rodrigo? Gosta de ouvir música? Tu gosta que acenda a luz? Tu gosta que liga o ar-condicionado em 22 graus, 23 graus? Que abra a persiana, que abra a cortina? O escritório ele faz isso para você. A gente cria as rotinas para que ele seja algo exclusivo seu. E lá a gente colocou também uma iluminação inteligente para que esse profissional consiga também ter o trabalho da colorimetria, que ele possa utilizar o benefício das cores, da iluminação com cor, para aprofundar mais o que ele vai fazer com o paciente dele. E aí, dentro desse universo de automação, né, do que você tem no escritório Smart, o que a gente consegue? Eu tenho um escritório de contabilidade. O que seria possível, assim, né, pensando nos Jacksons, o que seria possível a gente... Até onde vai, né, a automação? O que a gente consegue fazer com a automação? A gente vai colocar uma fechadura lá, né, no escritório a gente já está até combinando de colocar uma fechadura que, por exemplo, eu tenho usuários que vão trabalhar segunda, quarta e sexta. Então a fechadura só vai deixar ele entrar dentro desse horário. Mas dentro desse universo de automação, o que é possível? Até onde a gente consegue ir? O céu é o limite, né? Na verdade, nem o céu, mas é o limite. Depende muito do quanto o cliente quer investir. Eu trabalho sempre dentro do orçamento do cliente. Sim. Então, quando o cliente ele chega para mim e fala, William, eu quero fazer automação. Primeira pergunta é, o que você quer fazer de automação? Eu não sei, quero automatizar tudo. Beleza, tudo o quê? Você quer automatizar dentro de um escritório? Normalmente a gente vai automatizar cafeteira, iluminação, ar-condicionado e porta. Não tem muito mais que isso. Às vezes a cortina, a persiana ali, que alguns clientes gostam. Então, 5 coisas. E aí a gente consegue já mensurar para esse cliente o que dá para fazer. Então, que horas que você que entra? Você que abre o seu escritório? Não, é um funcionário. Tá, e quando esse funcionário entra, o que ele faz? Ele vai para a mesa de trabalho dele, só que a mesa de trabalho dele é logo ali no início, geralmente é recepcionista.
Então liga a luz da recepção, bota uma música ambiente, assim que ela entrar, já toca uma música ambiente para aquele funcionário já ficar mais feliz, porque a música desperta essa sensação de felicidade na gente. Tá. Então esse funcionário faz isso. Precisa ligar o ar-condicionado? Talvez sim, talvez não. Depende de onde fica o seu escritório, depende de quão quente é o seu escritório e depende também do seu relacionamento com o seu funcionário. Às vezes você é o tipo de empreendedor, tipo de empregado que quer reduzir o máximo de custo possível. Então não liga o ar-condicionado. Só vai ligar o ar-condicionado mesmo quando tiver cliente entrando ou se a temperatura passar de 25 graus naquele ambiente. Aí a gente bota para ligar o ar-condicionado automaticamente, sem que você precise fazer qualquer movimento. Eu tenho um cliente, por exemplo, que é uma farmácia. E aí ele funciona de 8 horas da manhã até as 10 horas da noite. Só que 8 horas da manhã não precisa ligar o ar-condicionado, porque ainda está fresco da noite. Quando dá 9 horas, aí já precisa ligar. Automaticamente liga o ar-condicionado, só que a gente está no Rio de Janeiro. Tem vezes que 8 horas da manhã já está 24 graus, 25 graus. Então, além dessa automação por horário, a gente tem uma automação de temperatura. Que quando a temperatura naquele bairro chegar acima de 24 graus, um dos ar-condicionados dele já liga automaticamente. Que aí é para proteção dos remédios dele. Para que naquele ambiente não ultrapasse aquela temperatura. Entendi. Não, isso é bem legal. A gente vai pensando em várias coisas que a gente consegue fazer, né? Sim, e isso é o benefício visual que a gente consegue. Mas e o benefício que a gente não consegue enxergar? Economia de energia, que é eficiência energética, sustentabilidade, proteção, melhor qualidade, controle de qualidade de estoque do cliente. Então o cliente ele tem vários ganhos além daquele que ele consegue mensurar ali diretamente. Entendi. E você que já está nesse ramo há algum tempo, né? Que conselhos você daria para uma pessoa para alguém que tem interesse, né? Nosso canal é para empreendedores e falando sobre empreendedorismo. Que conselhos você daria para alguém que quer iniciar, né, na automação, né? Como é que foi aquela frase que você falou? Automação não perde para o futuro. Como é que foi aquela? Automação é a prova do futuro. Automação é a prova do futuro. Então, para quem quer empreender nessa área, né, que conselhos você daria para essa pessoa? Você que está buscando empreender na área de automação, a primeira coisa que você precisa fazer é automatizar um ambiente seu. Seja seu quarto, seja seu escritório, seja a sua casa inteira, já para você poder começar a ter algum contato com isso. E, em paralelo a isso, busque algum curso específico para automação. Existe a Alreside, que é a Associação Brasileira de Automação Residencial, que eles ajudam a gente a algumas normas, alguns procedimentos, e eles têm esses cursos de automação, tem um curso de sonorização também, normalmente eu indico para poder fazer com eles. Existem alguns cursos online, mas lá você vai ter a prática e vai ter também a vivência com os fornecedores. E aí você começa a criar relacionamento com os fornecedores e entender, opa, esse fornecedor aqui ele me oferece esse tipo de produto, mas ele não me oferece todas as soluções. Esse daqui já me oferece, mas ele me oferece uma solução um pouco mais completa, mas também não tem tudo. Como que eu posso integrar esse com esse? Lá durante o curso você consegue entender isso. Porque o profissional da automação, ele nada mais é do que um integrador, que ele vai fazer a integração da televisão da LG com ar-condicionado da Samsung, com diversas marcas, fazer isso tudo funcionar de forma simultânea, de forma com que o cliente quer. E essa magia que é difícil de fazer. Entendi. Mas a gente consegue, por diversos meios, arrumar alguma forma de que todo mundo converse. Entendi. Pô, bem legal. Eu tô vendo que você trouxe o Will para quem é mais próximo, né? Ele é um empreendedor, assim, empreendedor nato, né? Ora ele tá vendendo, ora ele tá na automação, ora ele traz um chá,
hora ele traz um shake. E eu tô vendo que você tá com uma caixinha aí. Fala um pouquinho dessa caixinha pra gente. A gente já tá caminhando pro nosso fechamento. Show. Bom, empreender tá na minha veia, né, Rodrigo? Vivenciei vendo meus pais empreendendo. Mesmo meu pai sendo carteira assinada durante toda a vida, ele é um empreendedor dentro da carteira assinada. Ele sempre foi. E a minha mãe também. Então, quando a gente vê boas oportunidades, a gente não pode deixar passar. Ainda mais se essas oportunidades estão de acordo com, assim, vai ajudar outra pessoa. Hoje eu tenho a automação como paixão e às vezes eu tenho dificuldade até de cobrar o meu cliente. Porque eu gosto tanto do que eu faço que às vezes eu faço de graça. E aí, como um meio também de balizar o meu negócio, porque na pandemia o mercado de tecnologia teve um baque. Porque não tinha mais chip para poder vender. Então não tem mais produto de tecnologia. A maioria dos produtos são importados da China e não chegava caminhão aqui. Então como é que a gente faz uma balança? Como é que eu faço? No investimento a gente fala do hedge. Como que eu faço um hedge no meu investimento, no meu negócio? E aí um amigo meu, ele começou a trabalhar com os produtos da doTERRA, de óleos essenciais. E os óleos essenciais eu já conhecia há muito tempo atrás, que a minha sogra já utilizava. E quando eu tinha crise de bronquite, tinha muita crise de bronquite, hoje em dia eu não tenho mais. E aí quando eu tava com crise, ela, toma meu filho, cheira esse olhinho aqui, mas eu não sabia o que era. Ela só botava na minha mão, fazia lá, inalava. Até teve um. Mas eu não sabia o que era. Tá bom. E aí um amigo meu abriu um escritório, e eu fui na inauguração do escritório, e lá eu conheci o negócio do doTERRA, além de conhecer mais sobre os óleos. E aí aqui, por exemplo, nessa caixinha aqui a gente tem os 12 principais óleos que são vendidos pela doTERRA. E a doTERRA, ela é a empresa número 1 de óleos essenciais no mundo. E é a única com certificação de pureza. Todos os óleos dela são 100% puros e com graus terapêuticos. Não é só o óleo para deixar o ambiente cheiroso. É para realmente cuidar da saúde das pessoas. Aí tem, por exemplo, aqui o óleo de lavanda, que a sua esposa gosta muito. Esse aqui é o óleo mais vendido do mundo todo. Não só da doTERRA, de todo mundo, de todas as empresas, o lavanda é o mais vendido de todo mundo. E o da doTERRA também é o mais vendido. Só que esse daqui a gente tem a garantia de que ele é 100% puro e que ele é o mais 100% eficaz. Porque um óleo, para poder ser eficaz, ele tem que ter as condições perfeitas do solo, tem que estar muito bem feito. A extração tem que ser na hora certa, da maneira certa, e na hora de produzir o óleo também, cada tipo de planta requer um tipo de produção. E isso é muito caro de fazer. E a doTERRA, ela tem esse investimento. Ela tem uma fábrica nos Estados Unidos e ela vai abrir a segunda fábrica aqui no Brasil. Bacana. E aí, eu uso na minha filha, para ela poder dormir. Minha filha era muito agitada. Então a gente usa o óleozinho de lavanda, diluído no óleo de coco, passa no pezinho dela de noite e agora ela dorme mais tranquila. E eu também durmo mais tranquilo, minha esposa também dorme mais tranquila. Porque a minha filha, ela dorme no berço dela e durante a madrugada ela sobe para nossa cama. Uhum. Agora ela continua subindo, às vezes sobe, às vezes vai direto, dorme direto no bercinho dela. Mas ela se mexe menos e aí por consequência acorda menos e acorda menos a gente. Então a gente tem um sono mais tranquilo também. E aí eu e minha esposa a gente usa também e cara, a gente que é empreendedor, a gente tá com a cabeça sempre ativa. E a gente precisa desligar. Tem um momento que a gente precisa desligar. Então se você utiliza, por exemplo, esse óleo aqui, lavanda e o Balance, que são controladores de emoções que vão fazer você desligar a tua mente, não tem nada melhor. Porque de manhã você acorda rejuvenescido e aí você tá pronto, renovado para poder lutar mais um dia, para conquistar o seu sonho. E aí tem vários óleos aqui, outro para massagem, para músculo, tem o frankincense, que é o óleo que Jesus recebeu, que é o óleo de olíbano, tem outro que é o ginseng para passar no estômago, igual para passar na barriga, ou então você pode ingerir também, o da doTERRA é o único óleo que você pode ingerir, e eles vão ter esses graus terapêuticos, vão te ajudar na tua saúde para que você possa prevenir contra possíveis doenças. É uma prevenção. E aí, onde que as pessoas conseguem te achar tanto para
para conversar sobre os olhos, né, que é um tema bem, bem funcional. Então, como é que as pessoas te acham aí, tanto para falar sobre automação residencial, industrial, né? Você que tem esse desejo aí de ganhar tempo, que eu acho que o benefício da automação é nos dar tempo. Então, como que quem tem esse desejo consegue te encontrar? Onde que você tá? Fala aí pra gente. Pode me seguir no Instagram pessoal, que é o William.pinheiro, tá? William com W, 2 L's, Y e M. Pinheiro, ou no Instagram da empresa, que é o @trendsautomation. Will, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade. A gente que já fez live, agora está fazendo um podcast, eu tenho certeza que esse é um tema muito grande, muito vasto, então esse é o primeiro de muitos podcasts que a gente vai fazer aí ao longo da nossa história. E, mais uma vez, queria te agradecer aí pelo seu tempo. Eu que agradeço, Rodrigão. Obrigado mesmo pelo convite, meu amigo. É sempre um prazer estar aqui com você. E vamos fazer mais conteúdo, porque tem muita coisa para fazer. Tem a questão dos impostos de renda, que é como que um empreendedor sai de MEI para microempresa, qual é a melhor forma? Abrir uma empresa nova ou então se transformar? Tem muita essas coisas que eu passei também. Bom, a gente volta para uma nova conversa. Mas vamos falar aqui do nosso Paga Conta, quem patrocina aí o nosso trabalho. Temos aqui a GT Pneus, Lelulê Cowork, Lever Contabilidade, Studios Club e Trends Automation. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Até a próxima, pessoal. Valeu.